chamo Marjorie Clear e hoje nós viemos apresentar para vocês o nosso podcast Conectando Saúde e Meio Ambiente, orientado pela nossa professora Fernanda Soto. Hoje o nosso tema é um tema muito relevante e importante, que é a ansiedade. E nunca se falou tanto em depressão. Para esse tema, nada melhor do que o nosso professor e psicólogo Jairton Alves. Muito obrigado aqui pelo convite de estar aqui. Estou aqui com satisfação para contribuir, para a gente conversar sobre. A gente que agradece a sua presença. Vou explicar mais ou menos como vai funcionar. A gente só vai fazer uma série de perguntas bem tranquilo e a gente vai conversando sobre. Posso começar então? Pode. O que é a saúde mental? Bom, saúde mental, segundo a OMS, é importante a gente, antes de falar o que é saúde mental, é importante a gente distinguir, diferenciar. Porque saúde mental não é a mesma coisa de doença mental. Muitas vezes, quando se fala de saúde mental, a gente logo associa a doença mental. Então, saúde mental é algo amplo. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, ela traz justamente o seguinte, que ela é um estado de bem-estar mental. Permite com que as pessoas possam lidar com seus momentos de estresse cotidianamente na vida, sem entrar em disfunção. Então, é um estado de bem-estar em que a pessoa pode desenvolver suas capacidades mentais, ser produtiva para ela mesma e para a comunidade onde ela está. Sim, sim. Como que as tecnologias elas podem impactar nas nossas vidas? Bom, eu acho que antes disso é importante então a gente pensar o que são as tecnologias. Tecnologia é desde um conjunto de conhecimentos, técnicas, modo de fazer, saberes, que se manifesta num determinado artefato, um produto. Tá? Então, a tecnologia não é de hoje. A tecnologia acompanha a humanidade, sempre acompanhou a humanidade. Então, desde a pedra lascada ao arco e flecha, a canoa indígena, tudo isso são aparatos tecnológicos. Então, o ser humano vai construindo. Então, a tecnologia, você observa que ela foi extremamente vantajosa para nós. Ela é um instrumento. E aí é interessante a gente pensar que ela em si, ela não é boa nem ruim. Ela é um instrumento. Um martelo pode ser utilizado para ajudar na contribuição de construção de uma casa ou de uma mesa, mas pode ser utilizado para matar também. Sim. Então, acho que é sobre essa questão que a gente precisa pensar a tecnologia. Mas nós estamos vivendo num período um pouco diferente, porque quando a gente pensa nas revoluções industriais, a Revolução Industrial ela trouxe uma mudança muito significativa da máquina na nossa força, na substituição da nossa força de trabalho. Então, o trabalho manual, a manufatura, foi substituído pela maquinofatura. E aí teve a primeira, a segunda, a terceira revolução. Mas agora tem um aspecto diferente. Porque uma coisa é você fazer uma cadeira e fazer com maior velocidade, e está ali a cadeira, ok, é um objeto. Outra coisa é você fazer a cadeira, sentar na cadeira e ela grudar em você. E ela trazer uma outra dimensão. Porque agora acontece mais ou menos o seguinte, por que eu trouxe esse exemplo? Porque agora, quando se fala de inteligência artificial, por exemplo, é uma questão mais ampla, porque envolve também o nosso cognitivo, o nosso modo de pensar. A capacidade que era mais restrita ao ser humano, então as outras revoluções, as profissões de organização, a questão da organização, do planejamento, das estratégias, do pensamento, do raciocínio, ficava com o ser humano e a máquina operarizava as outras questões. Mas agora a máquina também está pensando de alguma forma, articulando pensamentos, ideias, com um volume de dados muito maior do que o que cada um de nós podemos alcançar e numa velocidade muito maior. Então, e quando eu falei a questão da cadeira, por exemplo, a gente constrói um objeto e ela tomando posse da gente, se a gente observar, por exemplo, a quantidade de horas que nós estamos grudados
no telefone, Sim. ou nas redes sociais. Então, de alguma forma, parece que a gente está tendo algumas dificuldades de desconectar. Né? E é sobre isso que a gente vai conversar. Como que as redes sociais podem afetar a nossa vida, a nossa saúde mental? E, tipo assim, você pode citar, tipo assim, o que acontece quando a pessoa usa em excesso a rede social? Muito bom. Vamos pensar junto. Então, as redes sociais, elas são parte desse aparato tecnológico, né? E elas atuam, né, diretamente no nosso funcionamento, né, cognitivo, social, no nosso comportamento. Porque, pensem comigo, se a gente pensar uma criança, né, antes, o mundo imediato dela eram os pais, os familiares, aquele que estava, né, mais próximo, a rede de cuidado. Na medida que, né, cada vez mais o mundo se acelera, né, os pais trabalhando, os cuidadores, né, trabalhando, essa criança, né, ela cada vez mais ela tem acesso às telas, acesso a uma série de aparatos, e ela não tem a gestão emocional, né, preparada para lidar com toda essa informação que está chegando diretamente. Então, o mundo pode invadir, né, e ela não está emocionalmente estruturada para isso. Né? Então, tem esse aspecto, né, no desenvolvimento, por isso que a Organização Mundial de Saúde proíbe, né, o uso, né, de telas até os 2 anos, pelo menos. Né? Então, depois, 3, né, 4 anos, é permitido 1 hora ali no máximo. Porque esse momento é um momento de desenvolvimento cerebral, um momento de desenvolvimento das funções, né, cognitivas, da inteligência, desenvolver tudo isso. Então, o contato, né, com uma rede de cuidado, criar, desenhar, né, imaginar, tudo isso precisa ser estimulado. Sim. Porque se você já tá pronto, você poda a criatividade de alguma forma. E o nosso cérebro funciona mais ou menos o seguinte: aquilo que ele não utiliza, ele poda. Existe uma coisa chamada poda neural. Então, aquilo que você mais faz é preservado. Ele entende que, não, essa rota aqui, ok. E aí se torna um hábito e é preservado. Agora, aquilo que você não utiliza, de alguma forma começa a ser descartado. Né? Então, é por isso que você tem um grande potencial, né? Tem estudos mostrando que a humanidade tem potencial para um grande número de gênios, de altas habilidades, mas poucos desenvolvem, porque é necessário também um estímulo para isso. Né? Então, voltando à questão, alguns aspectos interferem no aspecto do desenvolvimento cerebral, né, cognitivo. Vou te dar um outro exemplo. Quando, não só na criança, mas, né, no adolescente, todos nós, né, o próprio fato de você estar passando, né, a rolagem, né, rolando a tela e olhando o estímulo, isso tudo, né, promove um acelerar. Esse acelerar, né, esse aumento do ritmo, ele interfere diretamente na nossa atenção. Então, a gente pode ter dificuldade pelo fato de um estímulo puxar o outro, puxar o outro, puxar o outro, puxar o outro. Quando é para frear, a gente não consegue frear muito bem, porque esse estímulo afeta diretamente o nosso sistema de recompensa, nosso sistema da dopamina, e realimenta como um hábito, né? Realimenta e atinge não a nossa parte racional, atinge a nossa dimensão emocional. Então a gente fica preso na dimensão da emoção, com aquelas, né, com aquilo. Então a gente vai buscando um prazer, um outro prazer, um outro prazer, uma satisfação. Bom, e se a gente não tem como a gente viver em sociedade nem sozinho, só em busca do prazer? Então, o nosso cérebro nosso corpo procura a homeostase, que é o estado de equilíbrio. Então, tanto o prazer demais, a busca pelo prazer, ela pode ser danosa, ela pode ser patológica, quanto o desprazer demais também pode ser patológico.
estar numa depressão, por exemplo, né? Então, estar atento a esses aspectos, né, de equilíbrio é fundamental. Sim. Tá? E aí tem outras questões, por exemplo, como o sono, né, a socialização. Socialização impacta direto, porque ao mesmo tempo que a pessoa está conectada, né, lá fora, né, e isso é uma grande vantagem, né? Você pode reunir grupos de interesses diferentes, pessoas de outro lado do mundo. Ó, mais uma vez, a tecnologia, né, sendo utilizada com uma grande vantagem. O problema está no excesso, né? Então, quando você está muito conectado fora, você pode estar se desvinculando aqui perto, na rede de apoio, na presença aqui. E isso é muito perigoso, porque no momento que você se torna, digamos, né, cancelado nessa realidade virtual, porque a realidade virtual, ela não é, a gente vai falar um pouco sobre ela depois, podemos falar, mas o fato é que o nosso cérebro não identifica muito bem o que é real e o que não é real. O pensamento, ele não sabe muito bem o que é real e o que não é real. Sim. A gente confere o que é realidade com o outro, né? Isso aqui, por exemplo, é real? Aí eu posso estar imaginando, aí você diz, não, é real, sim, então beleza. Então, isso nos dá a ideia de realidade. Mas quando nós estamos, né, presos, né, 8 horas, 6, 4, 3, né, direto ali, né, num ambiente só conectado, a nossa mente está conectada, está vivendo uma realidade virtual. Mas em relação aos nossos pares, muitas vezes a gente está desconectado, desvinculado. E aí, imagina se acontece um cancelamento, por exemplo, porque são relações humanas. E de repente aconteceu um cancelamento, essa pessoa, antes, de repente, ela poderia ter, se ela estiver vinculada, ela pode simplesmente desligar as redes e ter a sua rede de apoio, né? Se ela estiver nutrida. Mas se ela não tiver essa rede de apoio, se ela mesmo estiver se isolando para se conectar lá fora e não se vinculou aqui, ela pode então entrar num estágio, né, caótico e de crise, porque é como se fosse uma morte simbólica. Então, mentalmente, para aquela rede de pessoas que ela estava tão presente, ela pode estar vivendo uma morte simbólica. Sim. Né? E aí você tem processos de suicídio também associado a várias questões. Como Pode mexer bastante com a nossa cabeça, né? Eu acho que assim, essa coisa do excesso da tecnologia, acho que a gente nunca pensou tão aprofundadamente como isso pode ser muito mal pra gente em si, porque todos nós, querendo ou não, nós consumimos muito. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E diariamente, toda vez a gente nem percebe. Tudo agora é ligado à tecnologia, então... Tudo, as relações de trabalho, relações de estudo, tudo está muito ligado à relações tecnologia. sociais, porque as relações sociais, né, online são relações, né, são pessoas do outro lado, são presenças. Só que é necessário a gente, né, realmente ver a questão do excesso. Né? Assim, por que as pessoas têm tanta dificuldade para se desgrudar das redes sociais em si, da tecnologia, né? Bom, primeiro, tudo aquilo que a gente, né, estimula, tudo aquilo que a gente vive, a gente começa a criar rotas, né, neurais, né? Falando mais simplesmente, o próprio hábito também, né? Então vai construindo um hábito em relação àquilo. E além disso, você tem todo um sistema, né, de recompensa que retroalimenta, né, esse hábito. Então, você postou algo e você recebeu uma curtida. Isso traz uma satisfação. Né? Aí você já fica esperando, né, a próxima coisa que você pode comentar, postar. E aí você vai querendo mais e mais nesse prazer. Né? E aí você vai ficando viciado. Né? Então é realmente um vício. Então, pode chegar a esse estágio. Então o exercício, né, de equilíbrio, né, então é você controlar a si mesmo, ou controlar a si mesmo, que é fazer o exercício de dominar a si mesmo. Não, então quero ver se eu consigo ou não, então vou parar um pouquinho, vou frear. Aí que mostra se você consegue ou não, quando você começa a sentir dificuldade. Então, deixei o celular, mas daqui a pouco eu já estou...
naquela E abstinência, aí, né? A gente estudou isso em português, que a pessoa que tem vício, o nome é nomofobia, né? Uhum. Que a pessoa fica com aquele vício, aí tipo assim, começa a acabar a bateria, a pessoa fica desesperada. E bate no desespero mesmo, né? Sim. E aí entra num processo de ameaça. Ameaça, porque ativa o sistema límbico. O sistema límbico é um sistema de defesa. Você imagina, na nossa época que a gente vivia na floresta, tá? Éramos nômades, então você avistou um leão. Então a situação, o inimigo é iminente. Então você ativa e todo o corpo começa a se preparar para fugir. Então o sistema amígdala dispara mensagem de luta ou fuga, então a gente pode ficar paralisado, o coração começa a bater muito mais forte, jogando sangue para as extremidades do corpo, né? Sudorese, suor, tudo se preparando para você correr e fugir ou lutar, né? Então, bom, esse mesmo sistema, ele continua dentro de nós, ele continua no nosso cérebro, tá? Então, nosso cérebro, o sistema límbico, nosso sistema emocional, ele está aqui como se fosse próximo da base, próximo do tálamo. Então, ele está aqui. O neocórtex é o mais recente. Tá? O neocórtex está associado às funções superiores, como organização, planejamento, pensamento, o autocontrole, né? Então, tudo isso está no neocórtex. Então, esse modo operante que a gente está vivendo estimula muito essa fase mais básica. Então, ativa. Só que quando ativa, é por isso que os processos de ansiedade, desde 2010, têm subido de modo assim extraordinário. Né? Que é a geração que mais está pegando a tecnologia. Exatamente. Está recebendo toda essa carga de informação, sistema de recompensa, sem ter desenvolvido muito bem o sistema de autocontrole de toda essa estrutura emocional, né? Então, aí que está o desequilíbrio. Então, se esse está mais forte, se o sistema emocional está latente, mais forte, ele simplesmente carrega todo o restante do racional, né? Então, você imagina, vou trazer um exemplo, você imagina um elefante, sabe o condutor de elefante? Na Índia, ele conduz o elefante, como se o elefante fosse o emocional, né? E o condutor fosse o racional, o autocontrole, né? O planejamento e tal. Se o elefante disparar, não tem racional que segure. É mesmo. O emocional, tem sido mais forte nesse sentido. Então, se o elefante disparar, se o emocional disparar, se ficar desgovernado, não tem que segure, tá? Então, é mais ou menos nesse sentido. E o que a gente pode fazer para diminuir esses impactos ruins? Tipo, a gente tentar controlar isso, assim, né? Não é fácil, você explicando tudo, a gente consegue entender, não é nada fácil, mas o que a gente poderia fazer para desprender, assim, sabe? Acho que o primeiro passo é isso que a gente está fazendo aqui, sabe? Conversar, ter conhecimento. Então, informação é diferente de conhecimento, né? As informações estão todas disponíveis, inclusive pela internet. Você pode dar muitas informações, mas é diferente de você construir habilidades. O que a gente está fazendo aqui, por exemplo, é promoção de saúde mental, produzindo, despertando, aprendendo, compreendendo modos de fazer, de pensar sobre como a gente está usando, essa ferramenta tão preciosa. Por exemplo, a inteligência artificial, você economiza tempo de uma maneira assim extraordinária. É mesmo? Mas se ela toda vez ela pensar por nós, como é que fica o desenvolvimento do nosso pensamento? Exatamente. Então, entra aquilo que eu não uso, nosso cérebro, já está. Então, estimular, viver o desconforto, viver as dificuldades, faz parte do crescimento. Por incrível que pareça. Então, viver o desprazer faz parte do desenvolvimento. Tá? Então, se a gente pessoalmente só viver pelo prazer, olha, esse caminho é terrível, inclusive como sociedade. Se a pessoa, não gostei dele, vou matá-lo. Então, é o descontrole total. Sim. Então, beira a barbárie. Então, é muito importante a gente começar a fazer medidas contrárias a isso para equilibrar. Eu acho que o equilíbrio que é como eu uso, eu acho que isso que é o diferencial.
Então, a gente pode, pensando nisso, vamos pensar junto, ó. Se eu estou hiper estimulado ao prazer, então eu preciso viver momentos de prazer para testar o meu autocontrole. Então, eu vou reduzir um pouco as telas, vou reduzir um pouco aqui, vou fazer uma outra coisa, né? Se as coisas já estão prontas, vou fazer algumas coisas mais criativas. Né? Então, em vez de pegar toda a resposta ali, eu vou pegar isso, conferir, ver de uma outra forma e pensar junto. Mas a gente tem que ir reduzindo, né? Tipo, não dá pra parar de vez, né? Tipo assim, só largar, né? Pelo que você explicou. Aí, tipo assim, você acha que conforme... Você acha não, né? É algo que é. Conforme o tempo, a pessoa consegue mesmo, assim? Tipo, ela vai deixando mesmo de lado? Bom, é possível. Tá? Totalmente possível. Mas só que a ideia não é exclusão, né, da tecnologia, porque a gente vive num ambiente tecnológico. Então, a ideia é você ter o autocontrole de volta. Né? Então, claro que em determinados momentos, né, para quem está muito viciado, talvez precise de uma desintoxicação. Sim. Né? Então, cada caso precisa ser analisado e é por isso que é importante, né, um psicólogo, um psiquiatra, né, alguém que esteja, né, trazendo esse acompanhamento. Então, o acompanhamento é uma das medidas interessantes. Tá? O equilíbrio também é. Enfrentar o desconforto também é. O sono, por exemplo. O sono é uma das coisas extremamente básicas para o nosso funcionamento, para a saúde mental, e é extremamente negligenciado, não só em todas as esferas da sociedade, né, pelo trabalho, pelo ritmo acelerado. A gente vai invadindo horários de sono e vai invadindo e vai tirando, perdendo a qualidade desse sono. Tá? Isso impacta diretamente, né, no nosso funcionamento e na nossa saúde. Então, sono, horas de sono, atividade física, exatamente. Atividade física, fundamental. Então, quando você está parado, né, mexendo na internet ou na postura incorreta do celular, né, você está também trazendo prejuízo para o corpo, porque a falta de movimentação, né, juntamente com a má postura, vai trazendo prejuízo também para o corpo. Então, o contrário disso vai trazer, né, um equilíbrio maior. Tá? Então, atividades físicas, andar, caminhar, voltar a fazer a nossa função básica de ser humano. Né? Olhar para a natureza, sair do ambiente de quatro paredes. Então, tudo isso pode ser estratégias para a gente equilibrar, sabe? E promover saúde. Então. Sim. Para finalizar, o senhor teria alguma coisa importante para falar para quem está assistindo? Alguma coisa para acrescentar? Em relação a isso que a gente falou? Bom, eu acho que, primeiro assim, eu quero, né, agradecer, na verdade. Né? Agradecer a oportunidade, né, de vocês, que vocês estão, né, promovendo aqui nessa discussão, nessa conversa. Tá? É a gente olhar de modo crítico, né, como um instrumento, né, como uma ferramenta. E como é que a gente está utilizando essa ferramenta? Né? E o mais importante é perceber o seguinte: não perder o poder do encontro. Aqui está acontecendo um encontro. Vocês, né, que vão, né, assistir, vão participar do podcast também, vão estar se encontrando em algum momento conosco. Então, nesse encontro é potente para a gente produzir vida, sabe? Então, a vida se dá no encontro. Desprezar os encontros é desprezar também a partilha da vida. Tá? Então, na medida que muitas vezes eu estou isolado no meu canto, eu estou perdendo também parte da vida aqui, sabe? Então, é equilibrar isso. Então, acho que isso é importante. Sim. Muito obrigado, gente. A gente te agradece. A gente também agradece ao colégio por ter deixado a gente fazer esse podcast. E obrigada a você que está assistindo a gente também. Muito obrigada. Tchau! Oi, gente, tudo bem? Me chamo Mariana Laura. E eu me chamo Márcia Cria. E hoje nós viemos apresentar para vocês mais um podcast conectando rede, saúde e meio ambiente conectado pela professora. Oi, gente, tudo bem? Me chamo Mariana Laura. E eu me chamo Márcia Cria. E hoje nós viemos apresentar para vocês novamente o nosso podcast Conectando Saúde e Meio Ambiente, orientado pela nossa professora Fernanda Soto. O tema de hoje... Oi, gente.
conectando rede e eu... Por que eu tô falando rede? Se não tem... Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Mariana Laura. E eu me chamo Marjorie Cria. E hoje nós viemos apresentar para vocês mais um podcast conectando rede, saúde e meio ambiente conectado pela professora. Eu ia ficar pela professora da biológica. Aí, já tá sendo